Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai encarar um peso pesado, hein? O Capital, do Karl Marx. Com certeza. Uma obra que, nossa, gera muita discussão, né? Muita. E intimida também pela complexidade. Para ajudar a gente a navegar nisso, vamos usar a versão condensada dos 3 volumes, feita pelo Ângelo Segrilo. A ideia é facilitar o acesso, né? Exato. Um guia para entender as ideias centrais. Ok, então vamos lá. Qual a nossa missão aqui? É tentar entender a análise do Marx sobre como funciona o capitalismo, como a riqueza é criada, como o dinheiro vira mais dinheiro, essa dinâmica toda. Isso. O Capital busca desvendar as leis, digamos, do modo de produção capitalista. E é interessante notar, né? O Segrilo, lembra bem, só o volume 1 foi publicado pelo Marx mesmo. Ah, é verdade. Os outros dois, o 2 e o 3, foram editados pelo Engels depois que Marx morreu, a partir de um monte de rascunhos. Um trabalho gigantesco do Engels. Imagino. E como a gente vai organizar a conversa? Vamos seguir a lógica do próprio livro, começando pelo básico, bem básico. A mercadoria, o valor, depois a gente vê de onde vem o lucro, a tal da mais-valia, Certo? e aí como o capital acumula, circula, e no fim como esse extra, esse lucro, se divide em, bom, lucro mesmo, juros, renda da terra. Perfeito. Então, o ponto de partida é a mercadoria. Marx diz que ela é tipo a célula da riqueza na sociedade capitalista, uma imensa acumulação de mercadorias, né? Exato. É a forma mais elementar da riqueza nesse sistema. E ela tem, assim, 2 características principais, né? A primeira é o valor de uso. Isso, a utilidade. Para que serve a coisa? Uma caneta serve para escrever, um casaco para aquecer. É a qualidade dela que a gente percebe quando usa. Simples, né? E a segunda característica é o valor de troca. Aí a coisa começa a ficar mais abstrata. É a quantidade, né? Quantos pães eu troco por um par de sapatos, por exemplo? Parece que varia o tempo todo. Exatamente. É uma relação quantitativa. Mas Marx se pergunta, o que tem de comum entre o pão e o sapato para que eles possam ser trocados numa certa proporção? Boa pergunta. Se a gente esquece para que serve cada um, o que sobra? Qual é a substância do valor? A resposta dele é o trabalho humano. Mas não o trabalho específico do padeiro ou do sapateiro. Isso ele chama de trabalho concreto, que cria as coisas úteis, os valores de uso. Certo. O que importa por valor de troca é o trabalho abstrato. É, como se fosse o gasto de energia humana geral, sabe? Tempo de trabalho da sociedade. Ah, entendi. É um gasto de tempo e esforço humano, independentemente do que se está fazendo. Isso. O valor de uma mercadoria seria determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Ou seja, o tempo médio nas condições normais de produção da época, com a habilidade e intensidade médias. Essa ideia é central, né? O valor vir desse trabalho meio invisível, abstrato. E isso leva a um conceito bem famoso dele, o fetichismo da mercadoria. Ah, sim. Esse é um ponto-chave. Marx diz que no mercado parece que as mercadorias têm vida própria, que o valor é uma coisa delas. E as relações sociais por trás. Somem. Exatamente, as relações entre as pessoas que produziram as coisas acabam aparecendo como se fossem relações entre as próprias coisas, entre as mercadorias. O mercado parece mágico. Tipo, a gente não vê o trabalho que deu para fazer aquilo, só vê o preço. Pois é, essa aparência, esse fetiche, esconde a base social do valor que é o trabalho e acaba naturalizando as relações de exploração, como se fosse tudo normal, coisa do mercado. Faz sentido. As relações sociais ficam coisificadas. E o dinheiro? Como ele entra aí? O dinheiro não é uma invenção do nada, ele surge da própria necessidade da troca. Conforme as trocas aumentam, fica difícil trocar tudo diretamente, né? Imagina. Trocar a galinha por tecido, depois tecido por ferramenta. Exato. Aí uma mercadoria acaba se destacando para servir de espelho do valor de todas as outras. Historicamente foi o ouro, a prata. Essa mercadoria vira o equivalente geral. A régua universal do valor, então. Perfeito. E aí ele passa a ter funções claras. Quais seriam as principais? Basicamente 2.
Ser medida de valor, ou seja, expressar o valor das outras mercadorias em preços, quanto de ouro ou prata, ou depois, quanto em dinheiro, vale aquela mercadoria. E a outra? Ser meio de circulação, facilitar a troca. Em vez de trocar mercadoria por mercadoria, MM, eu vendo minha mercadoria por dinheiro, MD, e com o dinheiro eu compro outra mercadoria que eu quero, DM. Fica o ciclo MDM. O objetivo final é conseguir um produto diferente para usar. Mas você falou em preço. Preço é a mesma coisa que valor para Marx? Não exatamente. O preço é a expressão do valor em dinheiro, mas ele pode flutuar no mercado por causa da oferta, da procura. Ah, pode ser maior ou menor que o valor real, então. Pode. O preço oscila em torno do valor. E tem mais, Marx nota que coisas que não têm valor de trabalho, tipo terra que nunca foi cultivada, ou até coisas como a honra, às vezes podem ter um preço e ser vendidas. Curioso isso. E o dinheiro mesmo, o metal, pode ser substituído por símbolos, né? O papel moeda. Desde que todo mundo aceite que aquele papel representa uma certa quantidade de valor. Ok, então temos a mercadoria, o valor vindo do trabalho, o dinheiro, mas o capitalismo não é só trocar para consumir, né? Tem a coisa de acumular, de fazer mais dinheiro. Aí que está o pulo do gato. O ciclo principal do capitalismo não é o MDM, vender para comprar algo para usar. É outro ciclo. Qual seria? É a fórmula geral do capital. DMD. Dinheiro, D, compra mercadorias, M. Ok. Essas mercadorias são usadas num processo de produção. E o resultado é uma nova mercadoria M', que é vendida por mais dinheiro D'. O D' tem que ser maior que o D inicial. D, M, P, M', D'. O objetivo é terminar com mais dinheiro do que começou. Valorizar o valor. Exatamente. Não é o valor de uso que interessa primariamente. É a expansão do valor. Fazer dinheiro gerar mais dinheiro. Certo. Mas de onde vem esse dinheiro a mais, esse D'? Se no mercado, idealmente, a gente troca coisas de valor igual, como o valor aumenta no final? Não pode ser só na compra e venda, né? Não pode. Marx argumenta que o valor extra não surge na circulação, na troca. Ele surge na produção. O segredo está numa mercadoria muito especial que o capitalista compra. Qual mercadoria? A força de trabalho. A capacidade que as pessoas têm de trabalhar por um período. Ah, não o trabalhador em si, mas a capacidade dele de trabalhar por um período. Isso. O capitalista compra essa capacidade por um certo tempo. E ele paga o valor dessa força de trabalho. E qual seria o valor dela? Seria o valor dos bens necessários para manter o trabalhador vivo, alimentado, vestido, capaz de voltar a trabalhar no dia seguinte e também de ter filhos para garantir a próxima geração de trabalhadores. O custo de reprodução da força de trabalho. Entendi. O salário, basicamente. Isso. Mas o ponto crucial é, essa força de trabalho, quando usada na produção, tem a capacidade única de criar mais valor do que ela mesma custa para ser mantida. E essa diferença, essa é a famosa mais-valia. Bingo! A mais-valia, ou surplus value em inglês, é exatamente isso. O valor que o trabalhador cria acima do valor da sua própria força de trabalho. É trabalho que não foi pago, então. Do visão de Marx, sim. Se a jornada é de, digamos, 8 horas, e o trabalhador produz o equivalente ao valor do seu salário nas primeiras 4 horas, o tempo de trabalho necessário, as outras 4 horas são tempo de trabalho excedente. O valor criado nesse tempo extra é a mais-valia, que fica com o capitalista. É a fonte do lucro, segundo essa análise. Entendi. Quer dizer, não é visto como um pagamento pelo risco do empresário ou pela organização. Não fundamentalmente. A origem primária seria essa apropriação do trabalho não pago. Para analisar isso melhor, ele faz uma divisão no capital que é investido, certo? Sim, é uma distinção importante. Ele divide em capital constante, C, e capital variável, V. O que seria cada um? O capital constante, C, é a parte do dinheiro gasta com meios de produção. Máquinas, prédios, matéria-prima, energia, essas coisas. E por que constante? Porque, segundo Marx, essa parte do capital apenas transfere o seu próprio valor para o produto final. O valor da matéria-prima entra no produto, o desgaste da máquina também. Mas eles não criam valor novo. O valor deles se conserva, é constante. Ok. E o variável? O capital variável, V,
é a parte gasta com salários, com a compra da força de trabalho. É variável porque é a única parte que, no processo de produção, não só reproduz o seu próprio valor, o salário, mas também cria um valor adicional, um excedente, a mais-valia. Ah, então a mais-valia surge apenas dessa parte variável do capital. Exato. Por isso a distinção é tão crucial para ele. E a intensidade com que isso acontece, a exploração, digamos assim, ele mede com a taxa de mais-valia. Que é calculada como? É a razão entre a mais-valia, S de surplus, e o capital variável V, ou seja, SV. Se a taxa é 100%, significa que o tempo de trabalho excedente é igual ao tempo de trabalho necessário. Metade do dia o trabalhador trabalha para ele, para cobrir o salário, metade para o capitalista. Entendi. E a massa de mais-valia é o total que o capitalista consegue, né? Depende dessa taxa e de quantos trabalhadores ele emprega. Isso, a massa S igual a SVV, onde V é o capital variável total. Pode aumentar a massa mesmo com a taxa caindo se contratar mais gente, mas claro, tem limites. E como os capitalistas buscam aumentar essa mais-valia? Imagino que existam estratégias. Basicamente, duas formas principais que Marx descreve. A primeira é a mais-valia absoluta. O que seria isso? É bem direto. Aumentar a duração da jornada de trabalho. Se o trabalho necessário são 4 horas e a jornada é de 8, a mais-valia são 4 horas. Se a jornada passa para 10 horas, a mais-valia absoluta aumenta para 6 horas. Simplesmente trabalhar mais tempo. Mas isso tem limites, né? Físicos, legais. Com certeza. Por isso, a outra forma se tornou historicamente mais importante, especialmente com a indústria. É a mais-valia relativa. E como essa funciona? Aqui, o objetivo não é esticar o dia, mas sim encurtar a parte do dia que o trabalhador leva para produzir o equivalente ao seu salário, o trabalho necessário. Como assim? Aumentando a produtividade do trabalho, principalmente nos setores que produzem os bens que os trabalhadores consomem. Comida, roupa, moradia. Ah, com tecnologia, máquinas, melhor organização do trabalho. Exatamente. Cooperação, manufatura e depois a grande indústria com a maquinaria. Se esses bens ficam mais baratos de produzir, o valor da força de trabalho, o custo para manter o trabalhador, pode cair. Entendi. Se a comida fica mais barata, o salário necessário para comprar essa comida pode ser menor, em termos de valor. Isso. Talvez agora o trabalhador precise de apenas 3 horas, em vez de 4, para gerar o valor equivalente ao seu novo salário mais baixo. Se a jornada continua sendo de 8 horas, o tempo de trabalho excedente, mais-valia, aumentou de 4 para 5 horas. A mais-valia aumentou relativamente ao trabalho necessário, sem mudar a duração do dia. Fascinante. Então, essa busca por mais-valia relativa é o que impulsiona o desenvolvimento tecnológico, a automação, a busca por eficiência? Segundo Marx, a concorrência obriga os capitalistas a inovar para baratear seus produtos e tentar ganhar mais. A introdução da maquinária é um exemplo claro disso. Mas a máquina também tem outros efeitos, né? Sim, muitos. Aumenta brutalmente a produtividade, barateia as mercadorias, mas também pode intensificar o trabalho, tornar ele mais monótono, inicialmente até prolongar a jornada para pagar a máquina mais rápido e, um ponto crucial para Marx, tende a diminuir a proporção de trabalhadores, capital variável, em relação às máquinas e matéria-prima, capital constante. O que gera uma contradição, né? Se a mais-valia vem do trabalho vivo... Exatamente. A própria fonte do lucro parece diminuir relativamente ao investimento total. Isso vai ser importante depois quando ele fala da taxa de lucro. Certo. E toda essa mais-valia que é extraída, o que acontece com ela? O capitalista só gasta tudo? Ele pode gastar uma parte como renda pessoal, no que Marx chama de reprodução simples. Nesse caso, o capital se reproduz na mesma escala, período após período. Mas a tendência não é essa, imagino. Não. A lógica da concorrência e a própria natureza do capital impulsionam a reprodução ampliada, ou acumulação de capital. Que é reinvestir a mais-valia. Isso. Transformar parte da mais-valia de volta em capital. Comprar mais máquinas, mais matéria-prima, contratar mais força de trabalho,
para produzir ainda mais-valia no próximo ciclo. O sistema se expande. E a fonte dessa expansão é sempre a mais-valia, o trabalho não pago anterior? Fundamentalmente, sim. O capital acumulado é visto como trabalho passado não pago, que agora serve para comandar e se apropriar de mais trabalho presente não pago. E antes desse ciclo começar para valer, historicamente, teve a tal acumulação primitiva. O que foi isso? É a pré-história do capital, digamos. Marx argumenta que para começar o jogo capitalista foi preciso criar as peças no tabuleiro. De um lado, gente com dinheiro e meios de produção, do outro, gente sem nada além da sua força de trabalho para vender. E como isso aconteceu? Através de processos históricos muitas vezes violentos. Ele cita os cercamentos dos campos na Inglaterra, que expulsaram os camponeses da terra, a colonização, o saque, processos que separaram os produtores dos seus meios de produção e de subsistência, forçando-os a se tornarem trabalhadores assalariados, livres, no sentido de não serem escravos, mas também livres de qualquer propriedade, exceto sua capacidade de trabalhar. Foi a criação das condições iniciais, então. O pecado original do capital. Exato. E olhando para frente, para o desenvolvimento desse processo todo, Marx viu uma tendência histórica. Qual era a visão dele sobre o futuro disso? Ele via uma crescente concentração, empresas ficando maiores, e centralização, menos empresas controlando mais capital, fusões e aquisições. Ao mesmo tempo, a produção se tornaria cada vez mais socializada, interdependente, em grandes fábricas e redes. Mas a apropriação do resultado continuaria privada, né? Sim, essa é a contradição central para ele. Essa tensão entre produção social e apropriação privada levaria, por um lado, a crises cada vez maiores, desigualdade, miséria relativa, mas, por outro lado, o próprio processo de produção capitalista uniria e organizaria a classe trabalhadora. Que se tornaria mais consciente e capaz de mudar o sistema. Essa era a perspectiva dele. A classe trabalhadora como o coveiro do capitalismo, criado pelo próprio sistema. Uau! Ok, isso cobre bastante do livro 1, focado na produção da mais-valia. Mas e os outros livros? O capital precisa circular, né? Exatamente. O livro 2 é dedicado à circulação do capital. Aquele ciclo DMPM', não é instantâneo. O capital precisa passar por essas diferentes formas. Do dinheiro para mercadoria, para produção, de volta para mercadoria e de novo para dinheiro. Isso. E o tempo que ele passa fora da produção, na fase de compra dos insumos, DM, e na fase de venda do produto final, M', é um tempo necessário, mas que não cria valor. São os FOFRÉ, os custos de circulação. E a velocidade com que esse ciclo todo acontece importa? Muito. É a rotação do capital. Quanto mais rápido o capital dá a volta completa, produção plus circulação, mais vezes o capital variável, salários, pode gerar mais valia dentro de um ano, por exemplo. Ah, então acelerar a rotação é bom para o capitalista. Com certeza. Isso também leva à distinção entre capital fixo, como máquinas, prédios, que duram vários ciclos de produção e transferem seu valor aos poucos, e capital circulante, como matéria-prima e salários, que são consumidos inteiramente em um ciclo e precisam ser repostos. Gerenciar essa rotação é vital. Entendi. E o livro 3? É nele que a mais-valia se conecta com o lucro que a gente vê no dia a dia? Exatamente. O livro 3 trata do processo de conjunto da produção capitalista e da transformação da mais-valia em lucro. A grande sacada aqui é que a mais-valia que a gente viu que surge do capital variável V, na prática, para o capitalista aparece como resultado do capital total investido, o constante C mais o variável V. Como assim? O capitalista investiu C igual a C plus V. Ele obteve uma mais-valia S. Ele calcula o retorno sobre o investimento total. Esse retorno é o lucro, P. Então, a taxa de lucro, P', é calculada como SC plus V. Ah, diferente da taxa de mais-valia, que era SV? Isso. E como o denominador, C plus V, é sempre maior que V, a taxa de lucro P' é sempre menor que a taxa de mais-valia, SV. Essa própria forma de calcular o lucro já começa a obscurecer a origem dele exclusivamente no capital variável, no trabalho vivo.
Parece que todo o capital, máquinas e trabalho gera lucro. E como a concorrência entre as empresas afeta isso? A concorrência leva à formação de uma taxa média de lucro para toda a economia. Capitais com muita máquina e pouca gente, alta composição CV, tenderiam a ter uma taxa de lucro menor do que capitais com muita gente e pouca máquina, baixa composição CV, se a exploração SV fosse igual. Certo. Mas o capital busca sempre o maior retorno. Então, ele migraria dos setores de baixa taxa de lucro para os de alta taxa, até que as taxas se equalizassem em torno de uma média. E o que acontece com os preços das mercadorias por causa disso? Elas não seriam mais vendidas pelos seus valores individuais, tempo de trabalho, mas sim por preços de produção, que seria o custo de produção, C mais V, mais essa taxa média de lucro. O valor total criado ainda corresponde ao trabalho total, mas ele é redistribuído entre os capitais através dos preços. Entendi. E isso leva a outra lei famosa e bem polêmica, né? A lei da queda tendencial da taxa de lucro. Exato. É uma das teses mais debatidas. A ideia é que, com o desenvolvimento tecnológico, a tendência histórica é aumentar a parte de máquinas e matéria-prima C em relação à força de trabalho V. A chamada composição orgânica do capital CV tende a crescer. Ok. Se a taxa de lucro é P igual a S, C mais V, e o C cresce mais rápido que o V e que o S, então matematicamente a taxa de lucro teria uma tendência a cair no longo prazo. Mesmo que a exploração SV aumente? Mesmo assim, se o aumento de C for proporcionalmente maior. Mas ele chama de tendencial porque existem várias contratendências muito fortes que agem no sentido oposto. Como que? Aumento da exploração, aumentar o S. Barateamento do capital constante, reduzir o custo das máquinas e matérias-primas. O comércio exterior, buscar lucros maiores fora, o aumento do capital por ações. Essas forças podem anular ou retardar a queda por longos períodos. As crises econômicas também são vistas, em parte, como um mecanismo violento que restaura temporariamente a lucratividade, desvalorizando o capital. Entendi. É uma dinâmica complexa, cheia de contradições. E esse lucro médio que se forma na economia, ele ainda é dividido depois, não é? Sim, ele não fica todo com o capitalista que está diretamente na produção ou no comércio. Uma parte importante vai para o dono do dinheiro na forma de juros. Ah, o capital financeiro. Isso, o capital de juros. O dinheiro em si parece virar uma mercadoria que pode ser emprestada. Quem tem dinheiro sobrando, o capitalista financeiro, o banco, empresta para quem vai usar na produção, ou comércio, o capitalista ativo. Em troca, recebe uma parte do lucro gerado, que são os juros. O lucro se divide entre o lucro da empresa e os juros. Exatamente. E o desenvolvimento do crédito, dos bancos, das sociedades por ações, bolsa de valores, acaba separando ainda mais a propriedade do capital da sua função real na produção. Isso cria, segundo Marx, espaço para especulação, para uma aristocracia financeira. E a terra? Falta falar da renda da terra. Verdade. A propriedade privada da terra, que é um meio de produção essencial na agricultura e base para tudo, permite que os donos da terra exijam uma parte da mais-valia ou do lucro extra gerado ali. Isso é a renda da terra. E ela surge como? Pode ser renda diferencial que vem das diferenças de fertilidade ou localização das terras. Terras melhores ou mais bem localizadas produzem mais barato ou com mais facilidade, gerando um lucro extraordinário em relação às piores terras. E esse lucro extra é apropriado pelo proprietário como renda. Certo. E Marx também fala em renda absoluta. A simples existência da propriedade privada da terra como um monopólio criaria uma barreira à livre circulação do capital para a agricultura. Isso forçaria os preços dos produtos agrícolas, que geralmente usam menos máquinas, têm baixa composição orgânica, a ficarem um pouco acima do preço de produção geral, permitindo uma renda mesmo na pior terra cultivada. É uma ideia mais controversa, mas a lógica é que o monopólio da terra permite extrair uma fatia do bolo total da mais-valia. Entendi. Então o lucro total se divide em lucro industrial comercial, juros e renda da terra. E isso nos leva ao final da análise dele, né? A crítica à forma como tudo isso aparece pra gente no dia a dia. A tal fórmula trinitária. Exatamente. É o fecho do livro 3.
Na superfície, o que a gente vê? Capital gera lucro, ou juros. Terra gera renda. E o trabalho gera salário. Parece que cada fator de produção tem sua fonte de renda natural e independente. Parece lógico, né? O capitalista contribui com o capital, o dono da terra com a terra, o trabalhador com o trabalho. Cada um recebe sua parte. Pois é, mas Marx critica duramente essa fórmula. Ele diz que ela é a expressão máxima da mistificação do capitalismo. Ela esconde a origem comum de todo esse valor excedente, lucro, juros, renda, que seria mais-valia, o trabalho não pago. É como se o capital magicamente gerasse juros por si só. Lembra do DD? A terra, por natureza, gerasse renda e o salário parecesse pagar todo o trabalho feito. Justamente. A fórmula obscurece a exploração. Ela personifica as coisas. O capital e a terra parecem ter poder de criar valor. E reifica as relações de produção. As relações sociais de exploração aparecem como relações naturais entre coisas e seus donos. E essa aparência serve para quê? Serve para legitimar o sistema. Apresenta as rendas das classes proprietárias, capitalistas, donos de terra, como resultados naturais e justos dos fatores que eles possuem, e não como apropriação do valor criado pelo trabalho de outros. É a religião da vida cotidiana, nas palavras dele. Ufa, que jornada, hein? Realmente é uma análise profunda e complexa. Fomos da mercadoria e do valor até a origem da mais-valia na produção. Vimos como ela se acumula, circula, vira lucro e depois se divide em juros e renda, e como essa divisão aparece de forma meio maquiada. É um esforço para ir além da superfície, né? Sim. Então, resumindo, o que essa análise toda, conforme apresentada aqui, nos diz? Ela busca mostrar as engrenagens por trás do mercado, as relações sociais, a dinâmica de exploração e acumulação que, segundo Marx, definem o capitalismo. É um convite a um olhar crítico sobre a economia. E aí, para a gente terminar, fica uma provocação para quem nos ouve, né? Se a gente considerasse a ideia central mesmo, que como hipótese para pensar, de que o valor e o lucro vêm basicamente do trabalho e da mais-valia, e que a forma como a riqueza parece distribuída, lucro, juros e renda, pode esconder essa origem? Será que essa perspectiva nos ajuda a entender melhor os fenômenos de hoje? Pensa na financiarização, onde parece que dinheiro faz dinheiro sem passar pela fábrica. Ou nas discussões sobre automação, inteligência artificial e o futuro do trabalho. O trabalho humano ainda vai ser a fonte do valor? E as enormes desigualdades de renda e riqueza que a gente vê. São questões bem atuais. Pois é. Será que esses conceitos de mais de 150 anos atrás ainda têm algo a dizer? Ou os problemas de hoje são tão diferentes que precisamos de ferramentas totalmente novas para entendê-los? Fica aí a questão para a gente continuar refletindo